que é Deus. Quem é Deus? Este mundo, esta criação tem um plano? Você tem uma missão específica neste mundo? Isso e muitas outras coisas, se Deus quiser, vamos falar nesta aula para o seu sucesso pessoal e espiritual. Vamos falar sobre um tema fascinante, que é sobre no que acreditam os judeus e o resto das nações. Em que acreditamos, como nos conectamos e o que pensamos ao falar de Deus. Saiba que talvez o mundo todo acredite em Deus, mas você pode dizer, há ateus, pessoas que dizem não acreditar ou que são crentes. Como o que você fala é real? Vamos falar aqui sobre o conceito de Deus. Quando alguém diz Deus, a quem está se dirigindo? Em quem está pensando? O que você imagina ao falar de Deus? Devemos olhar para a ciência. A ciência diz que a criação foi formada por uma partícula atômica. Vamos dizer agora, se uma pessoa acredita que esse foi o motor da criação do mundo, essa partícula é o Deus dessa pessoa. Porque quando falamos de Deus, é preciso entender que Deus é aquilo que existia antes do que nós conhecemos, antes da existência do mundo, do universo, de todos os planetas, de toda a criação. Ou seja, aquilo que existia antes da criação é Deus. Se houver um cientista que olha para você e diz partícula, foi o que existia antes do que conhecemos hoje, esse cientista acredita que essa partícula é Deus. Infelizmente, mas ele acredita em algo que é anterior à criação. Obviamente, nós judeus temos respostas muito mais contundentes e profundas sobre o que é Deus. Por quê? Porque Baruch Hashem, graças a Deus, Deus se revelou para nós no Monte Sinai e nos contou quem Ele é, o que Ele ama, o que Ele odeia, o que Ele quer. É sobre isso que falaremos no vídeo, se Deus quiser. É preciso entender que o primeiro versículo da Torá diz assim, eu vou ler e aqui vamos avançar na nossa aula para mergulhar. Pelos ensinamentos e tesouros da Torá, se Deus quiser. O primeiro versículo, Gênesis, um capítulo único, versículo 1, diz assim. Bereshit. No princípio, trago de forma livre. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Muito bem. Agora, aqui vemos claramente que Deus criou os céus e a terra. Obviamente, não é só este planeta que conhecemos, mas toda a existência, tudo. Obviamente, os 6 dias da criação estão todos explicados na Bíblia, na Torá, como Deus cria uma coisa depois da outra até chegar ao ser humano. No 6º dia, o 7º dia é o sábado, o Shabat, no qual Deus não faz nenhuma atividade criativa. É um momento mais de percepção, de reflexão. Mas basicamente, aqui vemos que há uma criação e há um Criador. No início, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, Deus criou os céus e a terra. Portanto, aqui vemos que há um Criador e há uma criação. Criador e criação. Vamos refletir sobre algo profundo. Quando falamos de um Criador, falamos de que Ele cria algo porque precisa de algo. Pensa em um nível muito simples, diferenciando infinitas vezes. Qualquer pessoa neste mundo que faz algo, cria algo. Se alguém pudesse entrar na cabeça dela, vê que teve uma vontade anterior à criação que criou. Pense, um carpinteiro constrói uma mesa. Não é preciso ser muito inteligente para entender que esse carpinteiro teve o objetivo de criar uma mesa. Portanto, o criador, o artesão, o carpinteiro, antes de sua criação, que é a mesa, teve uma vontade. Portanto, aqui vemos, isso é um exemplo, mas aqui vemos que Deus, obviamente, no momento de criar este mundo, este universo, e todos os mundos, os anjos, os mundos, tudo o que conhecemos e não conhecemos. É importante saber que Deus é o Criador Todo-Poderoso que te ama e confia em você. Ele criou tudo o que existe, conhecido ou não. Deus, como dizemos, há um passuque, um versículo que diz que não há nada fora de Deus. E aqui estamos nós entrando um pouco mais profundamente em quem é Deus, o que é Deus. Significa? Não há nada fora de Deus, Deus é o Criador, o Todo-Poderoso, que inclui tudo, está acima de tudo. Não há nada fora de Deus, nada, nenhuma partícula fora de Deus.
Portanto, obviamente, eu e todos nós, obviamente, imagino que você também, quando pensa no Criador deste mundo, quer pensar que o Criador sabe o que faz, o que quer. Este mundo tem uma finalidade, tem um objetivo, tem uma razão, tem uma vontade pela qual este mundo existe e vai para um lugar melhor. Que há esperanças, que este mundo tem esperanças e vai para um lugar melhor. E que Deus sabe o que faz, e Deus tem sentimentos e é vulnerável às nossas ações. Abro um parêntese. Você pode se perguntar se Deus é vulnerável. Deus é vulnerável? Ué? Deus, o Todo-Poderoso, é vulnerável? Agora sou eu que te faço uma pergunta? Te pergunto. Ser vulnerável implica um defeito, ser vulnerável implica fraqueza. Alguém vulnerável em um vínculo, em um relacionamento, significa que é alguém fraco, que é alguém que tem uma deficiência emocional. O que você acha? Acho que é o oposto disso. Ser vulnerável é uma fortaleza. É incrível a grandeza de Deus, ou uma das grandezas de Deus, que Deus, o Todo-Poderoso, que obviamente é impossível entender Deus em sua profundidade. Mas Deus nos dá a Torá e as mitzvot, os preceitos para nos conectarmos com Ele e entender um pouquinho, de acordo com o que nós podemos entender, o que Deus ama, o que Deus não quer, o que Deus quer. Qual é o nosso vínculo com Deus? Nossa missão neste mundo? É preciso pensar que a grandeza de Deus, uma das grandezas de Deus, é que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, pode ser vulnerável e decide ser vulnerável. Cada vez que dizemos que pode ou é vulnerável, quer ser vulnerável, Ele precisa de você. Falamos que Deus decide ter esse vínculo conosco. Deus decide ser vulnerável. Não é um problema. Não é uma deficiência que Deus nos permita, emocional, que Deus seja vulnerável e seja fraco, que Deus nos permita. Deus é o Todo-Poderoso, pode tudo. E a grandeza, como dissemos, a grandeza de Deus é que por um lado Ele pode tudo, é Todo-Poderoso, pode tudo. E por outro lado decide se vulnerabilizar aos nossos pensamentos, às nossas ações, às nossas palavras, ao nosso dia a dia. Se ajudamos o próximo, Deus ama que ajudemos o próximo e Deus odeia que falemos mal do próximo, que nos vinguemos, que guardemos rancor no coração. Por que eu digo isso? Porque está escrito na Torá de forma clara, preto no branco, como se houvesse uma expressão preto no branco. Está escrito nas letras da Torá, está escrito na Torá, na Bíblia, que obviamente Deus odeia a inimizade, os conflitos, a negatividade, mas Deus ama os bons vínculos, ajudar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é isso. E estamos entrando cada vez mais, mergulhando um pouco mais nos mares da Torá e entendendo um pouco mais a Deus, quem é Deus, como nos conectar com Deus. Aqui vemos algo impressionante. Deus, dissemos, decide precisar de você, Deus, ser vulnerável às suas ações, pensamentos e palavras. E por que eu digo isso? Pense e vamos refletir. O que você prefere? Pensar como pessoas que acham que a origem do mundo foram explosões subatômicas, partículas subatômicas que explodiram e criaram matéria, e essa matéria criou outra matéria. E assim é o que todos conhecemos hoje neste mundo. Uma evolução ao acaso que Deus nos permite, obviamente Deus cria de forma evolutiva. A evolução não é um problema contra a fé judaica. O mundo evolui constantemente, há uma evolução constante, obviamente. Segundo a evolução, é preciso entendê-la como nós, judeus, a entendemos. Obviamente, não se deve copiar, colar e tirar as coisas do contexto. Mas Deus evolui o mundo e leva o mundo do bem para o melhor. Há uma evolução constante de bem e melhor. Obviamente, há um caminho de evolução, subidas e descidas, mas sempre o caminho sempre vai do bem para o melhor. Deus leva este mundo à perfeição e leva este mundo mais baixo a ser o mais elevado, acima de todos os anjos. Mas de que depende? De você. Depende de você e de todos nós. Ou seja, nossas ações, palavras, pensamentos podem levar este mundo ao nível mais elevado, acima dos anjos mais altos. Por quê? Porque Deus te dá o livre-arbítrio, a livre possibilidade de agir, de pensar, de falar. Isso é um presente que Deus te dá. E aos anjos, não é? Os anjos obedecem às ordens de Deus, Deus diz o que eles devem fazer, os anjos basicamente fazem isso. O que são anjos? Forças espirituais que Deus utiliza para levar o seu mundo a um bom lugar, a um lugar melhor,
Anjos basicamente são forças que obedecem ao que Deus lhes pede. Assim como tudo o que conhecemos, a lei da gravidade, as leis físicas, são uma espécie de anjos de Deus. O que são anjos? São forças materiais, físicas e espirituais que agem no mundo conforme a vontade de Deus. Mas a força da gravidade não pode ter livre-arbítrio e dizer, bom, talvez hoje eu esteja cansada. Não vou usar a lei da gravidade hoje, porque hoje não é um dia que seja adequado para mim. Hoje vou descansar, estou com fome, vou comer, não é? A força da gravidade ou o vento. O vento também é uma espécie de anjo divino, um anjo de Deus. O vento movimenta muitas coisas no nosso mundo e é um anjo de Deus. Uma força que Deus usa para levar este mundo a um mundo melhor, os astros, ou seja, tudo o que conhecemos, todas as forças espirituais, materiais, físicas, são forças que Deus usa para levar nosso mundo a um mundo melhor. Agora, obviamente, eles não têm o livre-arbítrio, não podem escolher estar cansados ou com fome, como você, ou como eu, ou como todos nós. Deus nos dá de presente, nos dá o livre-arbítrio, e Deus nos dá a possibilidade de levar este mundo a um mundo melhor, acima de todos os mundos mais espirituais. Ou seja, aqui vamos para algo impressionante, que é quando Deus entrega a Torá no Monte Sinai. É impressionante, aqui é um marco histórico tão grande, tão importante, tão impressionante, que Deus revela ao povo de Israel e em nível universal o que ele ama e o que ele odeia. Tudo o que é a Torá, os preceitos divinos de Deus, como se diz, revelação, Deus revela seu interior, Deus revela sua alma. Por que digo isso? Qual é a primeira palavra? A primeira palavra que Deus usou, Deus disse ao povo de Israel a mais ou menos 3 milhões de pessoas no Monte Sinai. Agora abro um parêntese e continuo, se Deus quiser. Quero te contar algo emocionante, que é o seguinte. Graças a Deus. Estamos abrindo uma comunidade chamada Comunidade Israel High. E quero te convidar a fazer parte dela. É uma comunidade que existe, que é uma comunidade pujante, com voluntários no mundo todo, para ajudar Israel, as famílias de Israel, famílias de soldados, mulheres e crianças. Também fazemos encontros virtuais, temos treinamentos, aulas. Você terá um vínculo comigo muito mais próximo e pessoal. E aqui, nas descrições deste vídeo, há um link, um enlace para um formulário. Se quiser, adoraria que você fizesse parte dessa comunidade tão pujante que é Israel High. Que você preencha seus dados no formulário e, se Deus quiser, vamos entrar em contato com você. E assim vamos nos conectando e vendo como, se Deus quiser, você terá o mérito de integrar essa grande comunidade, que também vai ser para a sua bênção pessoal, espiritual e material. Você vai fazer parte da bênção que Deus disse a Avraham Avinu, ao nosso patriarca Avraham. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. É impressionante. Você, no momento em que fizer parte da nossa comunidade, vai fazer parte da ajuda à terra de Israel, às famílias da terra de Israel. E eu te digo isso em nível genérico, em nível de Israel, mas também em nível particular. Você vai ter a possibilidade de ter encontros comigo aqui na comunidade, treinamentos, aulas em nível privado, ou seja, com a comunidade. Não é algo só para o YouTube, como temos hoje algo aberto, vai ser algo como Very Important Person para pessoas que desejam ser partes e membros do Israel High. Se quiser, te convido com alegria a preencher o formulário na descrição do vídeo. Se Deus quiser, faremos parte dessa comunidade já existente e muito forte. Fecho o parêntese e continuo. Qual é a primeira palavra que Deus diz ao povo de Israel? A palavra Anohi em hebraico é assim, traduzo livremente para o português, Anohi, Adonai Elohija. Diz, eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Muito bem, muito. A palavra Anohi esconde um acrônimo, né? Uma sigla em aramaico antigo, não em hebraico, mas em aramaico, que é assim. Ana eu também traduzo como Ana nafshi ktavit viavit. Ana é eu, Ana nafshi nefesh, minha alma.
Eu, minha alma, escrevi e entreguei. Isso é impressionante. Quando se fala da revelação no Monte Sinai, que revelação? Deus se revela a si mesmo, Deus revela sua alma, seu interior, como dissemos antes, o que ele ama e o que ele odeia. O segundo mandamento é Lo Yeh Elohim Asherim Alpanai. Não terás ídolos diante de mim. Ou seja, o vínculo é entre você e eu, diz Deus. Estou dizendo com minhas palavras. Ou seja, Deus diz, aqui há uma proibição. Adorar pessoas vivas ou mortas, ou objetos de qualquer material, madeira, pedra ou coisa semelhante. O pai, o filho, o neto, não. O vínculo é você e Deus, o Criador Todo-Poderoso. O vínculo é limpo, é como um canal limpo entre você e Deus, sem intermediários. Quando você ora, ora a Deus, o Criador Todo-Poderoso. Assim explicam nossos sábios. Os dois principais mandamentos são Anoji Adonai, Elohe Hashero, Tzeticha, Meeretz, Mitzraim, Beit Abadim, e o segundo, Eloi Elohim, Agenemel Panai. Não terás ídolos diante de mim. São como os dois grandes títulos dos preceitos positivos e dos preceitos negativos. É como um grande título diversificado e ramificado em muitos preceitos e subpreceitos. Ou seja, o que são as mitzvot positivas, o fazer. Por exemplo, nós judeus temos os tefilim, a mitzvah, o preceito, os tefilim, tzitzit, o manto sagrado dos judeus, comer kasher, comer de forma adequada, de acordo com o que é permitido para os judeus comer. E assim temos 613 preceitos, tanto positivos quanto negativos e negativos. Por exemplo, é proibido falar mal do próximo sem um bom propósito. Ou, como dissemos, guardar rancor, vingar-se do outro ou comer coisas negativas. Ou seja, existem muitos preceitos negativos proibidos de se fazer e preceitos positivos que são mitzvah, que é uma mitzvah a fazer, que é um preceito a ser cumprido. Agora Deus. Isso é algo mais em um nível superficial, mas é preciso ver que Deus, os preceitos que Deus nos revela. A Torá é Deus dizendo, isso é o que eu amo, amém. Os preceitos positivos são o que eu amo, é o que eu amo, e os preceitos negativos são o que eu odeio. O que eu não suporto, o que eu não quero. Eu sou vulnerável a isso, amém? Eu sou vulnerável. O que significa vulnerável? Isso me muda, me afeta. Me afeta se vocês fazem isso ou não fazem isso. Muita gente, infelizmente, pensa em um Deus distante, um Deus que criou o mundo, na melhor das hipóteses, que criou o mundo. Mas que Deus está lá em cima, e não há vínculo com suas criaturas, é algo distante da realidade. Pense, por que Ele criaria este mundo? Para nos testar? Testar a gente? Qual é o propósito deste mundo? Testar pessoas que já de antemão vão errar e vão cair? Está escrito. Vou falar em hebraico e depois traduzo. Não existe uma pessoa que seja justa nesta terra. Uma pessoa excelente que exista nesta terra, que faça o bem e não erre. Não existe tal criatura. A pessoa mais santa, mais perfeita em certo aspecto que existe, não pode deixar de errar. Por quê? Porque é um ser humano, é uma alma em um corpo, e o corpo obviamente precisa dormir, comer. Às vezes está cansado, tonto ou confuso. Todos no seu nível, claramente um grande tzadik. O erro dessa pessoa, obviamente, vai ser em um matiz muito mais sutil do que o de alguém muito mais materialista. Que se importa em comer e comprar isso e comprar aquilo, e se importa em comprar uma casa e um carro. Isso é o que preocupa a vida dele. Que Deus permita que esse seja seu grande objetivo. Acumular prazeres. Obviamente, a Torá é a favor de ter uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho e ter tudo excelente. E ser rico e estar perfeito. Mas uma forma de ser rico é servindo a Deus e servindo ao próximo. Toda a riqueza que Deus nos dá é para contribuir. Recebemos para dar. Esse é o grande objetivo, receber a abundância divina de Deus para ajudar o próximo e ao próximo e a si mesmo, obviamente. A gente vem aqui para ajudar o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, somos a favor de ter uma boa casa, um bom trabalho, um carro perfeito, mas para fazer o bem.
em todos os seus caminhos, busque a Deus. Faça a vontade de Deus em tudo o que fizer. Tudo o que você comprar é para estar mais feliz, para ajudar o próximo. Tenha uma boa casa, então convide pessoas, ajude necessitados ou faça uma aula de Torá nela. Ou seja, você tem um bom carro, então tem um vizinho que precisa que você o leve a algum lugar. Ofereça ajuda a ele. Em Israel, pedir carona é chamado de tramp. Como se diz pedir carona em espanhol? Aqui, muita gente faz isso. No WhatsApp, por exemplo, há fóruns onde as pessoas combinam caronas para determinados lugares. Resumindo, somos a favor de tudo o que é material, desde que seja para ajudar. Ter uma boa vida material para usá-la bem no nível espiritual. Agora quero ir com você a um ponto central, que é voltar ao que falamos no começo. Se Deus criou este mundo e tem uma vontade e tem uma missão, é preciso entender que quando você diz eu preciso, é preciso entender que na verdade você não precisa. Você pediu para vir a este mundo, não é? Alguém te perguntou? Não, ninguém te perguntou se queria vir a este mundo. O fato de você ter vindo a este mundo implica que você tem uma missão. Deus precisa de você, portanto Deus te criou. Portanto, quando falamos de necessidades, e essa é a raiz da cura emocional, espiritual, entre parênteses, em um nível pequeno de terapia. Se alguém diz ao paciente, na verdade, você não precisa de nada, é preciso entender que a origem da frustração de alguém que está deprimido é que sente que tem muitas necessidades. A segunda raiz é que sente que ninguém precisa dele. Mude o foco e perceba que não precisa de nada. Você não pediu para vir ao mundo. Alguém te trouxe ao mundo, alguém decidiu te trazer ao mundo, que é Deus. Deus decidiu te trazer a este mundo. E se Deus decidiu te trazer a este mundo, como dissemos, o carpinteiro quis de várias formas fazer essa mesa. Portanto, Deus quis te trazer a este mundo. Deus decide precisar de você. Deus decide que você esteja neste mundo para cumprir sua missão. Na vida, reflita sobre suas qualidades, forças e fraquezas a serem corrigidas, buscando também ajudar os outros. Reconhecemos seu mérito por escolher e praticar o bem, saudando a Deus com alegria, bom coração, sucessos e bênçãos.